Fala galera, tudo bem? O pastor está aqui passando para mais um vídeo muito especial. Eu quero trabalhar com vocês um tema que alguns têm me procurado e estão preocupados. Pastor, Jesus está voltando? Você está voltando? Já está chegando? E aí? Será que Jesus já está voltando? Não sei. Daqui a pouquinho você vai ter a resposta. Se liga nesse vídeo. E aí, será que Jesus está voltando? Muito bem, galera. E aí? Jesus está voltando? Olha, a gente olha a sociedade ao nosso redor e vê tanta coisa acontecendo e a pergunta vem, Jesus está mesmo voltando? Isso importa para criança, para adolescente, para adulto, para todo mundo. Jesus está voltando? E os meus sonhos? E será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Como é que eu vou saber o que é verdade e o que não é? A Bíblia vai responder para você. Bom, antes da gente entrar em alguns detalhes, eu quero começar com a promessa. João capítulo 14, do 1 ao 3. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai, Jesus falando. Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estava dizendo isso. Pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu volto, ok? E vou receber vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ou seja, vem a promessa, Jesus vai voltar. É uma promessa real, é uma promessa verdadeira. Jesus vai voltar, ok? Muito bem. Jesus vai voltar. Alguns vão achar que eu estou ficando louco com o quadro aqui, né? Mas calma, é só uma ilustração. É mesmo, é? Bom, Jesus vai voltar, isso é um fato. Por quê? Porque ele prometeu que ele vai voltar. O que ele promete, com certeza, ele cumpre. A pergunta é, quando Jesus vai voltar? Será que é hoje? Semana que vem? Daqui um ano? 100? Quem é que sabe quando Jesus vai voltar? Vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Pega a sua Bíblia aí, galera. Você sabe, você precisa aprender com a sua Bíblia, porque senão pode ser que eu fale alguma coisa que não seja real. Mateus capítulo 24, verso 36. Olha só, pessoal, o que fala em Mateus 24, verso 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha que coisa interessante. Jesus, quando estava aqui na terra, nem ele sabia o dia que ele voltaria. Quem sabe agora lá no céu ele já saiba, mas na época nem ele sabia. Ninguém sabe o dia e a hora. Quem sou eu? Quem é você? Quem é qualquer um para marcar o dia e a hora da volta de Jesus? Exceto ele mesmo, exceto o próprio Pai, não é verdade? Muito bem, mas professor, e Nostradamus, e as profecias maias, e outros que aparecem por aí, falando sobre o final dos tempos, falando sobre que o mundo vai acabar, enfim, tanta coisa acontecendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não podemos marcar data para a volta de Jesus. Beleza? Bom, então se eu não posso marcar data para a volta de Jesus, eu preciso de uma coisa muito importante. Sinais que me indiquem como é que tudo vai acontecer, para eu saber como me preparar e para eu também não ser enganado para eu não ser enganado pelas falácias que tem por aí, ok? Muito bem, vamos para Lucas. Lucas no capítulo 21. Ali a gente vai ter umas dicas, galera, muito boas a respeito do que acontece antes da volta de Jesus. Lucas 21 a partir do verso 7, ok? Lucas 21 a partir do verso 7 diz assim: perguntaram-me, mestre, perguntaram para Jesus, né? Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Ou seja, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai ser o fim de tudo? Respondeu ele: vede que não sejais enganados. Ou seja, cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora. E Jesus fala, não sigam eles. Verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Vamos parar por aqui?
Olha alguns sinais importantes que acontecerão antes da volta de Jesus. Primeira coisa que ele falou aqui, imitações de Cristo. Ou seja, pessoas que se dizem Cristo vão aparecer. Vão aparecer. Muito bem. Tem alguns que já estão virando folclore, mas alguns falam muito sério e estão conseguindo movimentos muito grandes, se dizendo como Cristo, ok? Ou seja, Jesus fala, não acredita nesse povo, porque eles estão te enganando. Quando eu voltar, em outro texto ele fala, todo olho verá, será ao mesmo tempo. Não dessa maneira limitada. Sou eu. Fala sério. Eu vou voltar de um jeito muito mais legal. Esse povo fica tentando me imitar aí. Enfim, não é para você cair nisso. O mundo religioso estaria uma bagunça. Veja, galera, tanta gente prega Jesus, mas cada um prega de um jeito. Jesus é apresentado de maneiras diferentes. Fora aqueles que pregam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Tem gente que usa Jesus para ficar famoso, para ter dinheiro, para ganhar seguidores, enfim. A galera está usando Jesus para coisa errada. Primeiro sinal é esse. Segundo sinal que ele fala aqui são as guerras. Pessoal, liga a TV, dá uma volta pela internet e você vai ver quantas coisas estão acontecendo. Apesar de a gente estar no momento que a notícia está toda virada para uma coisa, as guerras continuam. De acordo com o UOL, conflitos do século XX, o século passado agora, de 20 anos atrás, mataram 3 vezes mais do que toda a história inteira. Se você juntar todas as guerras da história, no século XX morreu mais pessoas, morreu 3 vezes mais pessoas. E não pense que o século XXI está diferente, não. Todo mundo pregando paz, falando de paz e paz e paz, mas os conflitos continuam e aumentando. Olha só, de acordo com a Veja, é que as guerras motivadas por interesses econômicos, políticos e religiosos já resultaram em milhões de vítimas desde o século XXI. Galera, se continuar nesse ritmo, de acordo com alguns estudos, no final do século XXI nós vamos ter matado mais do que no século XX. Terrível. As guerras continuam, guerras políticas, guerras religiosas, guerras civis, a coisa está acontecendo. É real e tem muita gente morrendo. Olha só, mais uma profecia se cumprindo. Outra coisa que Jesus toca aqui é sobre o terremoto. A natureza estaria gritando por socorro. Alguém me ajuda! Olha o que o ser humano está fazendo comigo. E apesar de o foco estar um pouco diferente, os terremotos estão acontecendo mais do que nunca. Furacões e outros fenômenos da natureza estão acontecendo mais do que nunca. Outra coisa também que ele toca no assunto é das epidemias. Nem precisa comentar. Concorda comigo? Isso também aconteceria. Veja, durante a história essas coisas aconteceram, mas ultimamente, galera, se liga nessa dica, estão muito mais intensas. Isso não quer dizer nada? Claro que sim. Significa que nós precisamos de alguém para nos ajudar a sair dessa. Entendeu? Pegou a dica? Muito bem. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um socorro ou de um salvador. É disso que nós precisamos. Porque quanto mais o ser humano tenta resolver o problema, mais o ser humano se afunda. Essa que é a verdade. Nunca se falou tanto de paz, mas também nunca se matou tanto. Estranho, né? O ser humano não dá conta de resolver os problemas do pecado. Os problemas desse mundo. Muito bem. Só que Jesus falou que isso aconteceria, ele não chegaria ali logo naquele momento. Tem uma coisa em especial, galera. E se liga nessa dica. Tem uma coisa em especial que Jesus falou que precisa acontecer antes dele voltar. O quê? Fala logo! Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Olha o que diz aqui. E será pregado este evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus. Evangelho significa boas novas. Jesus vai ser pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, Jesus só volta quando ele for conhecido no mundo inteiro. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Desses 7 bilhões, bilhões ainda nunca nem ouviram falar da volta de Jesus. Então, pastor, como é que Jesus vai voltar? Como é que a gente vai saber que Jesus vai voltar desse jeito? Como é que o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Pastor, desanimei agora. Não, desanimei. Como é que o senhor vai voltar? Se tem lugar que nunca nem ouviu falar do senhor ainda. Galera, nós temos alguns recursos importantes. Nós temos, por exemplo, a internet.
que propaga a mensagem do evangelho. Porém, existem países que até isso eles controlam. Nem mesmo a internet é livre. Eles controlam tanto que se você falar de Cristo pela internet, o receptor ele pode ter problemas. Ele e a família dele podem até mesmo serem mortas, simplesmente porque estão trocando ideias sobre Jesus. Bom, se isso acontece, então, como? Fala para mim, como que o evangelho vai ser pregado? Lembra que eu falei para vocês que o ser humano não dá conta de tudo? É onde Deus entra em cena. Quer ver só? Vamos para Joel, o livro de Joel. Joel está no final do Velho Testamento. Joel, capítulo 2, verso 23. Joel, cadê o Joel? Joel some da Bíblia, né? Cadê o Joel? Achei, Joel. Joel, capítulo 2, verso 23. Olha só o que diz aqui. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aqui está falando assim, fiquem felizes, filhos de Deus. Fique feliz, povo do Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã. O que tem a ver, pastor? Volta de Jesus com chuva temporã, chuva serôdia? Se liga nessa dica. Veja, Jesus está falando com eles aqui uma linguagem que eles entendiam. Plantação, chuva. Tempo de chuva, a chuva tem que acontecer no tempo certo para que a plantação possa vingar. É mesmo, é? E aqui fala que a chuva viria na medida certa. Aqui é uma linguagem que pode ser aplicada diretamente para o Deus Espírito Santo, onde ele agiria da maneira correta e no tempo certo. A chuva temporã é a chuva que vem para poder preparar a terra para o plantio. E ela vem caindo várias vezes para poder vir regando a terra. É uma chuva constante, num certo nível, que vem preparando e regando a terra para que a semente possa germinar e brotar. Mas antes da colheita tem a chuva serôdia, que é uma chuva forte, uma chuva especial que cai preparando tudo para que o ceifeiro venha e possa fazer a colheita dos frutos dele, daquilo que é dele. Muito bem, o que isso tem a ver? A chuva temporã, que é uma chuva um pouco mais leve, foi a ação do Espírito Santo que se iniciou no primeiro século com os apóstolos. Se você for em Atos capítulo 2, aconteceu o Pentecoste. Apesar de ter sido um negócio muito lindo, ainda não foi a maior manifestação do Espírito Santo que vai acontecer em toda a história. Ali é o marco, o início da ação direta do Espírito Santo na Terra. Ele já agia antes, mas ali é o marco profético, entendeu? Então, lá dos discípulos até os dias de hoje, até um tempo para frente aí, nós temos a chuva temporã, ou seja, o Espírito Santo ele tem agido, preparado a terra, preparado os corações, tem usado a gente e outros meios para poder levar Jesus para as pessoas, entendeu? E ele tem preparado o coração das pessoas para a mensagem. Aqueles que já receberam estão sendo ali, a mensagem está sendo regada no coração para que possam abraçar Jesus cada vez mais. Mas vai ter um momento. Atenção para isso, para tudo. Presta atenção. Vai ter um momento em que vai haver a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? A chuva serôdia é uma chuva mais forte. O Espírito Santo vai agir de maneira muito, 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 muito poderosa na terra. E a Bíblia fala que até as pedras falariam. Não significa que vai ter pedra falando por aí. É uma linguagem figurada para dizer que quando o Espírito Santo viesse com força, Jesus usaria meios e milagres para que o seu nome fosse conhecido. Maneiras que a gente nem imaginaria. Sonhos, visões e muitas outras maneiras para que pessoas que ainda não puderam ser encontradas pelo Evangelho pudessem ser encontradas de uma vez por todas. Tá. E daí? Bom, diante disso, diante de uma ação tão poderosa de Deus, Satanás tem que fazer a contrapartida dele, né? Ele não se entrega tão fácil. Ele já está derrotado, mas ele não aceita isso. Fazer o quê? Teimoso. Mas muito bem, ele não vai dar o braço a torcer tão fácil. Tá, e aí, o que vai acontecer? Vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Ai, professor, eu tenho medo de Apocalipse. Relaxa. Apocalipse significa revelação. Ou seja,
Deus revelando a ação do mal e como é que ele vai vencer o mal. Simples assim. Em Apocalipse capítulo 13, você tem duas bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Calma. Essas bestas não são animais de verdade. Apocalipse está cheio de símbolo, ok? E besta aqui significa um reino ou um poder político ou um poder político e religioso ou um poder religioso, depende de cada contexto, que vai ter ações contra Deus e o povo de Deus. Entendeu? Uma vez alguém pegou esse texto numa determinada igreja, abriu, leu, estava despreparado e disse assim: irmãos, não podemos mais ir para a praia, porque a besta vai sair do mar. Fazer o quê, né? Enfim, nada a ver. Não é assim, ok? Nós precisamos compreender o texto, ok? Essa besta que emerge do mar e da terra são dois poderes, ok? Muito influentes, tá? Envolvendo política e religião, que virão para agir em nome de Jesus, mas na verdade serão poderes satânicos, ok? Isso é muito sério. A besta que emerge da terra, ela é uma figura do Espírito Santo, mas é um jeito de Satanás fazer o que o Espírito Santo faz, entendeu? Só que do jeito mal. Veja, por exemplo, Apocalipse 13, verso 14. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, ou seja, ele pode fazer milagres e tudo mais, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Em outras palavras, é alguém que vem para reforçar a ideia de uma religião falsa, mesmo dizendo que é em nome de Cristo. Aí, se a gente for no verso 16, fala assim: a todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Galera, o que está acontecendo aqui? São as ações de Satanás em contrapartida às ações de Deus. Veja, tem uma galera aí que está super preocupada com chip, porque a marca de besta e chip, até depois fala que por causa dessa marca ninguém vai poder nem comprar e nem vender, e depois ainda fala de 666. Pronto, é tudo que o diabo queria para poder fazer as pessoas se perderem. Não tem nada que ver com chip. Uma hora eu gravo um vídeo só para explicar sobre isso, tudo bem? Mas o que tem que ver é com adoração. Mente e ação. Adoração. Quem é que vai tomar conta de você? O que esse poder político-religioso está fazendo aqui é levar as pessoas a adorar o inimigo, como se fosse Deus. Entendeu? É uma religião que vem em nome de Cristo, mas que ela leva as pessoas para longe de Cristo. E muita gente cai, muita gente acredita. Muita gente vai ser selada na mente e na mão por essa religião, porque não está fixada na Bíblia. A pessoa não estuda a Bíblia e acaba se deixando levar por vento de doutrina mentiroso. Aí o que acontece aqui? Ninguém vai poder nem comprar e nem vender. Em outras palavras, o que vai acontecer, galera? Vai ter um povo que se diz cristão, que vai perseguir outro povo que realmente é cristão. Aqueles que estão na palavra de Deus, aqueles que realmente adoram a Deus. Aí o que acontece? Eles vão perseguir e vão tentar matar, vão proibir de comprar, de vender. Muita coisa vai acontecer. Muito bem. E aí? Perseguição, tem que fugir, não posso comprar, não posso vender, estou abandonado, lascou tudo, já era. Calma, alguém entra em cena. Não precisa abrir lá, mas em Daniel capítulo 12 fala que Miguel se levanta para proteger aqueles que estão sendo perseguidos. Aí o que acontece? Jesus vem. Quando Jesus vem, ele vem para livrar os seus servos dessa perseguição covarde que vai estar acontecendo. E quando ele aparece, olha, estou resumindo muitos textos bíblicos aqui, tá bom? Todo olho vê ele ao mesmo tempo. E aqueles que estavam perseguidos choram de alegria por saber que Jesus chegou. Em compensação, aqueles que estavam devotos à falsa religião se desesperam, porque sabem que a condenação deles acabou de chegar. Enfim, Jesus vem e vem para poder proteger e salvar aqueles que aceitaram a Jesus. Tá bom, professor, me ajuda aqui com uma coisa. Quem vai ser salvo e quem vai se perder? Eu preciso saber.
Quem vai ser salvo e quem vai se perder? Vamos pedir para a Bíblia responder? Deixa o próprio Jesus contar para a gente. Marcos 16, verso 16. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 16, versinho 16. Cadê Marcos? Cadê 16? Marcos 16, verso 16. Diz assim, ó. Se liga nesse texto aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Maior resumo de salvo e perdido da Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É simples assim. Ele é o Salvador. Se você não crer e não se batiza serando a vida com ele, como é que você vai ser salvo? A história está aí para provar que o ser humano não consegue se salvar. O ser humano se afunda cada vez mais nos próprios pensamentos. Mas quando você cola em Jesus, aceita a salvação e se batiza, ele te salva. Entendeu? A salvação está para todo mundo. Mas nem todo mundo vai buscar a salvação, né? Como que busca a salvação? Conhecendo Jesus, crendo e sendo batizado. 3 coisas importantes aqui. Fé, arrependimento e confissão. Eu creio em Jesus. Eu me arrependo de quem eu sou e quero ser parecido com ele. Confesso para ele os meus erros. Peço perdão e abandono. Mas e se por um acaso eu errar? Peça perdão de novo e lute para ficar perto dele e longe do pecado. Beleza? Muito bem. Jesus, em Mateus capítulo 25, ele resume salvos e perdidos com as pessoas à sua direita e as pessoas à sua esquerda. Os da sua esquerda são aqueles que não amaram o próximo. Os da sua esquerda são aqueles que não fizeram nada por ninguém. Os da sua esquerda foram aqueles que não se preocuparam com as pessoas ao seu redor. A melhor maneira de eu mostrar para Jesus que eu amo a ele, claro, lendo a Bíblia, pregando na igreja, mas especialmente fazendo bem para o próximo. E ele fala assim, vocês não me visitaram, vocês não me curaram, vocês não me deram o que comer. Ou seja, vocês não me amam. Mas quando é que a gente não fez isso? Quando vocês não fizeram para os seus irmãos aí na terra. Aí os salvos, pode vir, vocês vão entrar aqui na terra. Vocês vêm para o céu para morar comigo. Tem uma casa especial para vocês ali. Mas por que, Senhor? Ué, vocês me ajudaram, vocês me deram comida, me deram cobertor, foram me visitar. Mas, Senhor, quando é que a gente fez isso? Quando vocês fizeram isso para as pessoas aí da terra. Se você me ama, você vai amar o próximo também, não tem jeito. Ok? Outro texto muito importante, Mateus capítulo 7, verso 21. Olha só o que Jesus falou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Ou seja, galera, o segredo é obedeça. Então quer dizer que eu tenho que obedecer para ser salvo? Não. Você obedece porque você já aceitou a salvação. Algumas pessoas são legalistas. Elas pensam que a lei e que a obediência que a salvam. Não. Jesus disse que por amor a ele a gente obedece. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E no capítulo 15, verso 14, ele fala, você só é meu amigo se você me obedece. Então veja, obediência e amor tem tudo a ver. Como é que vivem os salvos? Em obediência. Se eu aceitei Jesus, eu não vivo mais do meu jeito, mas é Cristo que vive em mim. Ele me transforma, eu vou viver do jeito dele. É por isso que eu obedeço. Eu obedeço como resposta ao amor de Deus. Ok? Muito bem. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço? Hebreus, livro de Hebreus. Hebreus, ok. Capítulo 3 e o verso 15. Olha só o que diz Hebreus 3,15. Hoje, agora, nesse momento, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pronto, é isso. Você ouviu a voz de Deus? Mas como assim? Deus não apareceu aqui para falar comigo, pastor? Apareceu sim. A Bíblia fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus falou que a Bíblia é a palavra de Deus. Então,
Se a Bíblia é a palavra de Deus, os textos que nós lemos aqui hoje foi ele mesmo falando com você. Você ouviu a voz dele. Agora você tem que escolher se você vai endurecer seu coração ou abrir o coração para Jesus. Galera, tem que fazer uma escolha. Ou você aceita Jesus, ou você não aceita Jesus. Para ser salvo, não tem jeito. Tem que aceitar Jesus. Ele é a salvação. Ele morreu para te salvar. Ele largou tudo lá no céu para vir aqui na terra e salvar você e salvar a mim. Eu aceitei a Jesus. Eu quero estar no céu. Eu decidi por Cristo. E você? O que você decide? Antes de a gente encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus. Do outro lado da telinha tem um aluno, de repente um familiar que está ouvindo e assistindo esse vídeo. O mundo, Pai, quer confundir a gente. As pessoas falam de paz, mas buscam guerra. Falam de amor, mas se destroem. Falam de Cristo, mas fazem maldade. Deus querido, precisamos de uma intervenção sua urgente. Precisamos que o Senhor venha salvar esse planeta, salvar o ser humano. Precisamos que o Senhor venha nos salvar. Eu quero pedir que o Senhor salve primeiramente a gente da gente mesmo. Porque a gente é pecador, a gente falha e a gente precisa de um Salvador. Por favor, Senhor, também nos salve do pecado. E nos prepare para que quando Cristo vier, o teu Filho, a gente esteja pronto e a gente possa comemorar. Abençoe o lar de quem assiste nesse momento. Abençoe a família de quem assiste. Se tem aí algum adolescente que estava em dúvida, tire a dúvida dele. Se tem algum adolescente que estava com medo, coloque coragem. Se tem algum adolescente descrente, coloque fé. Se tem algum adolescente em dúvida, dê certeza que todos possamos ser felizes. Abençoe o lar de quem nos ouve e de quem nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Fica com Deus e até a próxima. Valeu.